Foi localizado nesta quarta-feira o corpo de Daiane de Souza, gente. 43 dias após o desaparecimento. Kleber Rosa de Oliveira, síndico do prédio em que a albelandense morava, em Caldas Novas, no estado de Goiás, foi preso suspeito de tirar a vida de Daiane. Vamos fazer o seguinte, contato direto lá com a cidade, a gente vai conversar aí com o Lucas de Carvalho, que já está a postos, vai trazer as informações para nós. Agora, informações aqui para o nosso Cidade Alerta, para o povo mineiro. Lucas de Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo. O que é que a polícia descobriu, hein? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Vou estender esse boa tarde para todo mundo que está acompanhando desde cedo a nossa programação. A gente veio para cá às 8 horas da manhã, está acompanhando o caso desde que o dia raiou e as informações não param de chegar. E cada vez que a gente aprende mais sobre esse caso, ele fica ainda mais perturbador, viu, Lúcio? Para a gente conseguir deixar tudo mastigado para você que está assistindo aí de casa, que está acompanhando o caso da Daiane já há cerca de 40 dias, que é quando esse desaparecimento foi constatado. Vamos fazer uma linha do tempo para isso ficar muito tranquilo de entender. Dia 17 de dezembro, ano passado ainda, às 6 horas e 56 minutos, a Daiane percebe que o apartamento dela está com a luz cortada e não era a primeira vez. E ela resolve descer então o elevador do prédio até o subsolo e inclusive grava um vídeo para uma amiga reclamando deste problema do corte ali de luz. Às 6h58 ela grava mais um vídeo para essa amiga já ali no elevador e às 7 horas e 30 segundos exatamente é o último momento em que a gente consegue ver a Daiane pelas câmeras de segurança ainda ali no estacionamento. Depois disso a gente tem um blur ali, a gente não consegue ver o que acontece neste intervalo, mas 8 minutos depois a polícia descobriu que existia ali uma terceira pessoa, uma outra moradora do prédio que frequentou esse mesmo ambiente, esteve ali também no estacionamento, inclusive a gente está aqui no prédio neste momento, esteve no subsolo e não viu absolutamente nada. E concomitantemente a isso, às 7 horas e 7 minutos, o Kleber, o síndico do prédio, teria saído com esta caminhonete aqui. Vou até pedir licença, pedir o Ralph para acompanhar, porque a gente encontrou a caminhonete. Mais tarde a gente vai mostrar ela com mais detalhes para você, mas aquela caminhonete ali, uma Estrada prata, teria saído com ela com a capota fechada e logo após isso, cerca de 40 minutos depois, na verdade, ele retorna a essa garagem com a capota aberta, ou seja, ele sai escondendo algo na parte traseira da caminhonete e depois ele volta sem este algo, sem essa pessoa, no caso a gente está falando da Daiane, que possivelmente foi levada ali naquele momento. E a gente seguiu essa rota, cerca de 15 quilômetros daqui de onde a gente está, até uma área de mata totalmente vazia, às margens de uma rodovia, sem sinal de internet, sem sinal de telefonia, com a mata densa e fechada, que é o local justamente em que o corpo da Daiane foi encontrado depois de 40 dias de busca. E aí, acompanhando essa linha do tempo, a gente consegue entender como que a Polícia Civil chegou, então, até o Kleber. Porque em um primeiro momento, a gente inclusive chegou a conversar com os advogados dele, ele não tinha sido apontado como um suspeito desse caso. Houve uma oitiva, mas depois parece que ele teria sido liberado e a polícia, então, apenas um mês depois do desaparecimento, fez ali uma força-tarefa para que o corpo de Daiane pudesse, então, ser encontrado na data de hoje. E essa operação começou às 5 horas da manhã, saindo aqui, a gente tem inclusive a imagem que mostra aquele local ali, olha, aquela parte de brita, toda tomada por viaturas policiais. Se não me engano, cerca de 5 ou 6 viaturas que vieram aqui às 5 da manhã e já encontraram, então, fizeram a prisão do Kleber junto ao filho dele, o Michael Douglas. E algo que chamou a atenção da polícia também eram as malas, né? No apartamento deles tinha uma série de malas feitas como se eles fossem fazer uma viagem, talvez algo que fosse dificultar ainda mais o trabalho da polícia. Mas no momento em que essa prisão foi feita, não teve jeito. O Kleber contou tudo, abriu a boca, confessou o crime e não só isso, como levou, 2 horas depois, por volta das 7 horas da manhã, levou a polícia até este local que eu falei aqui, que é onde encontraram o corpo da Daiane, já infelizmente em estado avançado de decomposição, inclusive motivo esse pelo qual tiveram que levar esse corpo lá para Goiânia, para que ele pudesse passar por alguns exames também, para identificar a possível causa da morte, né? Porque isso também é algo que a polícia estava tentando apurar até o momento. Esse intervalo, inclusive, entre o reportamento do desaparecimento e até o momento em que a polícia começou a investigar com a força-tarefa foi algo que prejudicou muito o andamento desses trabalhos por causa da falta de vestígios, tanto na caminhonete quanto ali no estacionamento, qualquer coisa que pudesse mostrar para a polícia o que teria acontecido, qual seria aquela dinâmica. Mas o atrito entre esses dois já era muito antigo, viu, Lúcio? Isso, inclusive, porque esses apartamentos, né, vou voltar nesse ponto, a Daiane, ela tinha alguns apartamentos aqui no prédio, 6, se não me engano, da família dela. E ela, corretora de imóveis, passou a administrar esses imóveis e, inclusive,
falava com relação à venda, né? Como que ela conseguia trazer sempre as pessoas para cá para poder desfrutar aqui de Caldas Novas. A polícia falou sobre essa motivação e, inclusive, explicou um pouco mais sobre como surgiu esse atrito. Vamos ouvir o que os delegados falaram em uma coletiva que aconteceu lá em Goiânia hoje. Nós conseguimos imagens de câmera de segurança que mostravam nesse exato momento sensível desse ponto crítico de 8 minutos, o Kleber saiu do carro dele. Inicialmente ele vai para uma região de mata com a capota do veículo fechada. E 40 minutos depois, ele retorna com a capota do veículo aberta, né, doutor? E quando ele presta depoimento, ele diz que foi para outra região da cidade, uma série de contradições. E hoje, né, após a representação, uma ação muito efetiva do Ministério Público e do Poder Judiciário, é importante dizer, né? Quando nós cumprimos o mandato, foram presos, né, o Kleber e o filho dele, que é o Maicon. Quando nós nos prendemos hoje, né, na residência deles, o Kleber ali, logo após ele tomar conhecimento, né, das provas, etc., ele já entra no estado colaborativo, ele se dispõe a apresentar onde estava o corpo e aí já começa a fechar ainda mais esse arcabouço probatório, no sentido de que aquela região onde ele se desloca, a região de mata, ali na Geófita para Catalão, ele nos leva para aquela região, aponta onde está o corpo, né, ele já conhecia aquela estrada, ele levou ela ali, pegou a Geófita, foi ali cerca de 10, 15 quilômetros, né, doutor? 15 quilômetros. 15 quilômetros, para ser mais preciso, de Caldas Novas, achou uma vala que escoava a água, aí ele retira o corpo, puxa até o final dessa vala, já vem para dentro da mata, e ele aponta essa região. A gente teve que proceder ali algumas buscas ainda, né, porque em razão do tempo, até que nós localizamos ali, infelizmente, o corpo da Daiane. Já foram 43 dias e o corpo de Daiane, é claro que já estava em estado avançado de decomposição e por isso não foi possível identificar como a vítima foi morta até agora. Isso é objeto de pesquisa agora lá no estado de Goiás para saber de fato, hein?